Não é um blefe, de acordo com Putin, o presidente russo. E a gente abriu o jornal com essa hashtag aqui, ameaça de guerra nuclear. E é uma fala que, evidentemente, causa insegurança nas pessoas, né? Ameaça nuclear. Qual é a chance de uma guerra nuclear? Não é incomum, ao vermos palavras como essas e as ditas por Vladimir Putin e também as reações de Joe Biden, que isso desperte medo nos espectadores dessa guerra. Nós que estamos desde fevereiro acompanhando o avanço das tropas russas no solo ucraniano. Por isso, a gente convida agora para a conversa o especialista em política internacional, o Carlos Gustavo Poggio, para que a gente possa compreender um pouquinho mais esse cenário, tá bom? Poggio, bem-vindo, hein? Bom ver-te novamente aqui na CNN. Beleza, obrigado. Prazer conversar com você, com quem nos assiste aí pela CNN. Vamos falar de blefe? O presidente Putin diz que não está blefando. Até que ponto o mundo está confiando nas palavras de Putin? Olha, Elisa, é normal, na verdade, isso que a gente tem visto por parte do Vladimir Putin, né? Ele, na verdade, é o único líder do mundo que tem ameaçado uma guerra nuclear. Eu não vejo nenhum outro líder dizendo que vai jogar arma nuclear na Rússia ou coisa parecida. Agora, o Putin, dia sim, dia não, ele gosta de lembrar que a Rússia tem armas nucleares, coisa que todo mundo já sabe, né? A questão é que o que ele está fazendo, o que se chama isso que o Putin está fazendo em teoria de estratégia é a chamada dissuasão, né? Ele está dizendo, olha, nós somos muito poderosos, eu estou disposto a usar armas nucleares, eu talvez seja alguém um pouco maluco, então vocês não confiem muito no que eu estou falando. Isso tudo para gerar um medo, né? E este medo seria uma forma dele impedir um envolvimento maior de potências ocidentais. Então, esse é o objetivo desta fala do Vladimir Putin, né? Dissuadir eventuais potências ocidentais de se colocar de uma forma mais expressiva na guerra contra a Rússia. Agora, ao mesmo tempo, fala de alguém que está crescentemente desesperado com o andamento da guerra, né? Você mesmo falou, Elisa, no começo do jornal, que ele não gostava de chamar de guerra, chamava de operação militar especial. Ora, se ele vai para a televisão dizer que ele precisa convocar os reservistas, fica difícil manter o discurso da operação militar especial, né? Então, isso pode gerar uma perda de apoio para ele. Poggio, a pergunta que eu gostaria de fazer, mas eu sei que é uma pergunta que não haveria resposta, é: nós podemos entrar num conflito nuclear? O mundo pode ser espectador de um conflito nuclear? Nós podemos sofrer com isso? Porque eu imagino que esse seja o maior sentimento na hora que a gente ouve notícias como essas, porque mesmo que não haja ali uma confiança, assim, digamos, nas palavras de Vladimir Putin, ou seja, eu me refiro ao seguinte fato de que ele já falou isso várias vezes, né? Então, costuma ser um blefe, mas nós, seres humanos, quando ouvimos algo do tipo, é lógico que a gente fica inseguro. E a OTAN chamou, inclusive, as palavras de Vladimir Putin de uma retórica perigosa e imprudente. Isso faz com que os opositores fiquem atentos, fiquem com as orelhas em pé? Até que ponto a OTAN vai, de fato, agir? Até que ponto os Estados Unidos podem agir, de fato? Elisa, a gente, para poder analisar essa questão que você está colocando, temos que olhar para a história, né? Na verdade, a gente viveu um período muito tenso, a chamada Guerra Fria, né? Após a Segunda Guerra Mundial, em que, com alguma frequência, havia a ameaça de uma possível guerra nuclear, né? Então, historicamente, o que a gente tem é que os líderes, eles são racionais, né? Então, o Putin, por exemplo, por mais que possa se mostrar um líder agressivo, ele valoriza muito o fato de que ele é presidente da Rússia, ele valoriza a posição dele. Ele sabe que se ele entrar numa guerra nuclear, vai ser ruim para ele, vai ser ruim para todo mundo, mas vai ser ruim para ele se ele tomar essa decisão. Então, portanto, racionalmente não faria sentido. Isto é a experiência que temos ao longo da história. O Stalin, que era um líder muito mais sanguinário do que o Vladimir Putin, nunca ameaçou, nunca usou armas nucleares durante a Guerra Fria. E agora a gente teve um período no chamado pós-Guerra Fria, nos anos 90, início dos anos 2000, em que a gente achou que essa questão das armas nucleares, uma possível hecatombe nuclear, estava equacionada. O que a gente está vendo agora é que isso não é verdade. Volta-se a falar de uma possível guerra nuclear. Então, se a gente olhar para a história nos dá razão para sermos relativamente otimistas, né? Contar com a racionalidade dos líderes políticos. A grande questão é a seguinte: será que o Putin, uma vez que ele se vê acuado
Ele pode tomar ações desesperadas? Essa é uma questão que a gente vai ter que examinar. Pode ser que, eventualmente, se ele se torne muito desesperado, também há o círculo de pessoas que estão com o Putin. O Putin não é a única pessoa que manda na Rússia. Ele pode, eventualmente, sofrer um golpe interno, doméstico, isso também é uma possibilidade, né? Eu acho que conforme ele vai ficando cada vez mais acuado, ele talvez tome decisões que sejam mais complicadas. Muito bom poder ouvi-lo, viu? Obrigada por ter vindo mais uma vez, mesmo que à distância, trazer o seu conhecimento aqui na CNN Brasil, especialista em política internacional, Carlos Gustavo Poggio. Obrigada, Poggio. Obrigado, Isa. Foi um prazer. Boa noite a todos.